No vídeo de hoje vamos atravessar a Cordilheira dos Andes, sair da Argentina e chegar ao sul do Chile de ônibus e conhecer como é uma cidade no interior do Chile. Vem com a gente, vivendo como Wagner e Cristina. E a gente tá aqui na rodoviária, a gente vai pegar o ônibus pra Vila Langostura. E aí pra gente almoçar e também passar o tempo, a gente pediu uma pizza aqui de mussarela. Foi 1.500 pesos, mais um cafezinho, acho que foi 400, café com leite, eu dobrei. E é isso, agora é esperar até 2 horas, são 12:00 e pouco, até 2 horas para pegar o ônibus. Nossa intenção era ir para Pucón, uma cidade bem turística com vulcão ativo no Chile. Porém, não tinha ônibus no período que estivemos por lá. Então voltamos para a Vila Langostura e passamos pela Rota dos 7 Lagos e vimos mais uma vez a paisagem em um dia ainda mais bonito. Tivemos que dormir uma noite por lá, porque o ônibus saía bem cedo. A Vila Langostura é uma cidade bem turística, com uma estação de esqui. Então a hospedagem também estava com um preço bem mais alto. Essa pousada é bem pequenininha. Eles falam um quarto de banheiro. Tem um banheiro. É bem completinho, tem shampoo, condicionador. Pode pegar. E tem uma banheira com tampa. Aqui tá uma banheira bem limpinha, bonitinha. Chuveiro ali. Um secador. E um assento, um vaso sanitário. As coisinhas ali. E a tampa da banheira. Vamos usá-la para passar, esquentar um pouquinho o corpo. E o valor? A gente pediu desconto, pagando em dinheiro. E aí, como a gente vai sair antes do café da manhã, também pediu outro desconto. Aí vai sair 13.580. Saiu, né? Como falou. 13.580. Saímos bem cedinho e em um pouco mais de 30 minutos chegamos na aduana argentina para fazer a saída. A gente está aqui na migração da Argentina, na saída, aqui perto de Vila Langostura. Foi bem fácil a saída. A gente só entregou o passaporte, ele olhou, perguntou a data que entrou e por onde entrou, por Buenos Aires, né? E agora a gente tá esperando pra entrar de novo no ônibus e ir pro Chile. Foi bem fácil. Ainda tem gelo aqui. Tem montanha lá atrás. Tá frio, muito frio. Acho que a sensação térmica é negativa aqui. Estamos bem no meio das montanhas, das cordilheiras. Saindo da aduana argentina, começamos a parte mais sinuosa e com mais gelo, atravessando a Cordilheira dos Andes até a aduana chilena. Durou um pouco mais de 1 hora. A Cordilheira dos Andes é uma das maiores cadeias de montanhas do mundo, estendendo-se por mais de 7.000 quilômetros ao longo da costa oeste da América do Sul, atravessando 7 países: a Venezuela, a Colômbia, o Equador, o Peru, a Bolívia, Chile e a Argentina. Ela é formada por uma série de picos vulcânicos que são frequentemente cobertos de neve. O pico mais alto é o Aconcagua, com mais de 6.962 metros de altitude, localizado na Argentina, que vamos chegar bem mais perto em um outro vídeo. Esta parte da Cordilheira dos Andes é uma das mais belas e visitadas pelos turistas na América do Sul, e ficamos com vontade de voltar um dia de carro para poder explorar mais a região. A Cordilheira dos Andes, na região de Neuquén, na Argentina, e Los Lagos, no Chile, é um destino incrível para aqueles que amam a natureza e a aventura. Nessa região, as montanhas têm muitos vulcões, ativos e inativos, como o Lanín, que tem 3.747 metros, que fica na fronteira entre os dois países, e outros próximos, como o vulcão de Osorno, com 2.652 metros, e o Vila Rica, com 2.847 metros de altitude, perto de Pucón, os dois no Chile, que recebem muitos passeios por ano. Após a aduana chilena, levamos mais 1h30 para chegar em Osorno, nossa primeira parada no Chile.
chegamos aqui em Osorno, levou praticamente 4 horas para chegar aqui, mas se você considerar que mudou o fuso horário, no caso, então na verdade foram 5, que a gente saiu lá praticamente em 9 horas, atrasou bastante o horário lá, ainda demorou mais para sair, e aqui a gente chegou, era quase 1 hora da tarde, mas do horário daqui, que aí já é 1 hora menos, então no total foram 5 horas de caminhada, de percurso. E para entrar no Chile, a gente passou na via terrestre no ônibus, eles pararam no ônibus pedindo a declaração, que eu acho que é DJ Simples SAG, que é aquela declaração falando que você não está entrando com comida, não está entrando com dinheiro acima do permitido. E essa a gente teve que preencher ali na hora, tinha Wi-Fi lá. Tava dando uns errinhos, mas no fim a gente conseguiu lá preencher. Aí ele só perguntou, pegou o documento, perguntou pra onde a gente ia, qual era o endereço, carimbou lá o passaporte, deu um papelzinho. Foi isso, demorou acho que uns 20 minutos, mais ou menos. 30 minutos no total. Isso pro ônibus inteiro. São 1 e pouco da tarde, a gente quase não tomou café, então a gente parou aqui pra comer. Pegamos dinheiro no Esterone e viemos comer aqui. Pedimos 8 nacho, mais um burrito e uma coquinha, deu acho que quase 9.000 pesos. Esse aqui é o burrito, abacate, arroz, feijão, tomate, não sei mais o que. Tá gostosinho. A gente aqui em Osorno ainda passou na Western Union e pegou dinheiro por lá. Eu acho que a cotação ficou muito parecida com a Wise. Mas é bom sempre ter um pouquinho de dinheiro espécie quando não se tem cartão, né? Quando não se aceita cartão. Que nem no nosso caso aqui, quando a gente foi comprar o chip, bem aqui no terminal de ônibus, o chip, uma barraquinha bem simples aqui, custava 1.500 pesos, mas não aceitava cartão. Aí a gente foi andar um pouquinho mais até o lugar onde sacava o dinheiro, e aí a gente passou numa loja um pouco mais bonitinha, de celular, essas coisas assim, perguntou quanto que era o chip, era 2.500. Aí provavelmente aceitava o cartão, mas era muito mais caro, era quase R$6 mais caro, né? Aí a gente pegou o dinheiro, voltou e comprou aqui mesmo um chip da Intel por 1.500 pesos, que ele dá direito a 1 GB só, por 7 dias, mais 50 minutos de telefone. Que é um prato típico aqui do Chile, que é a caçuela. Isso é uma caçuela de vacuno, que é de carne de vaca. É muito gostosa. Um purinho de comida caseira, sabe? Comidinha de vó. Bem esse tipo de comida, tá muito saborosa. Batata, abóbora, bagre. Pimentão também. Uma delícia. Eu preciso nesse friozinho. Enquanto a gente brasileiro tem picadinho, tem vaca atolada, eles têm aqui a carne ao horno, que é a carne assada no forno. Uma carne muito saborosa. Aqui eu acho que é uma peça de costela, eu acredito. Ela é assada, fica bem molinha e com um molho por cima aqui que também deixa muito gostoso. Acho que o acompanhamento pode ser batata frita, purê ou arroz. E saiu a conta toda, 14.300, que convertendo para real, deu quase R$100. A comida tava gostosa, mas esses preços vai ser difícil acostumar. É bem caro. É muito caro, mas aí acho que o restaurante é um restaurante simples, mas pra gente a conversão não tá tão boa, né? Não vou pronunciar o nome do restaurante ali, que é meio estranho, mas é A de la Tia Pati. Atravessou a fronteira da Argentina, primeiro a gente chegou em Osorno, agora Temuco, que é uma cidade média aqui pro Chile, média pra grande. 300 mil habitantes, mais ou menos. Parece assim que ela tá um pouco em declínio, assim, não sei. A sensação que dá, às vezes, você vê os estabelecimentos com as portas meio entreabertas, meio tão abertas, mas tão trancadas. Aí você fica com a impressão de que não é muito seguro. Mas eu realmente não sei se é só uma sensação. Me parece seguro, mas essas coisas, assim, parecendo que estão um pouco abandonadas, deles fecharem estabelecimentos que talvez não seja tão seguro assim. Não sei, vamos ver mais daqui pra frente o que a gente acha. Mas assim, tem bastante movimento de carro, tem bastante pedestre andando no centro, tem uma parte verde aqui gostosa. Então a placa que a gente achou de Temuco, estamos tentando entender o que tem aqui pra ver, mas tem alguns monumentos, um cemitério,
O que mais? Tem um monumento natural. É o 15. Acho que tem o 22 ali, que é uma estação. Acredito também que tem o museu da estação de trem, que eu li que eu acho que tinha um museu. Nessa área aqui tem bastante pontos, mas algumas coisas mais simples, né? Aqui, e tem a placa de Temuco ali. Uma coisa que ainda não tá agradando muita gente é que a cidade é muito focada em carro. Pouquíssimo preocupação com o pedestre aqui. Uma talvez pela quantidade de ônibus, que a gente viu algumas notícias que não tem muitos, assim, a frequência não é boa. A única parte mais difícil aqui que é o conceito de nós sabemos quando você está com frio. Explique pra eles. Que eles desligam o aquecedor só algumas horas por dia e liga e desliga, e acho que só durante a noite. Então você não tem direito a ficar quentinho na hora que você quer, só na hora que eles acham que você vai sentir frio. E a água quente é a mesma coisa, eles ligam só das 6h30 até as 11 e das 5 da manhã até as 9. Se você quiser tomar banho, diz que tem água quente, mas a gente, mesmo nesse horário que tem água quente, demorou quase 10 minutos para a água quente chegar no torneio. Então parece interessante o conceito, que é a geladeira, as coisas das pessoas. A gente não tá usando, mas aqui seria da nossa parte. Aí a gente pode vir aqui, é um espaço até interessante, tá? A parte ruim mesmo é a parte do aquecimento e da água quente lá do chuveiro. É bem ruim. Cada quarto tem o seu, aí tem prato, copo, talher. Cada um tem uma Tem a chave, né? Tem uma chave. Aí você usa o seu, lava e deixa aqui no lugar. Eles têm uma cozinha aqui compartilhada. Chegamos à cidade que vamos ficar por alguns dias, que é famosa na região pelos seus outlets, e que vamos conhecer no próximo vídeo. E vamos mostrar os preços do Chile, desde roupas, eletrônicos e mercado. Gostou do vídeo? Não deixe de se inscrever para acompanhar a nossa viagem aqui na América do Sul, viajando sempre de forma econômica, como o nosso lema diz, sem luxo e nem perrengue. Sempre mostramos como economizar e saindo sempre um pouco do roteiro padrão de viagem, com muitas dicas e preços, tentando sempre passar uma ideia de como seria viver nesses lugares, vivendo como Wagner e Cristina. Não deixe de deixar um gostei para o YouTube entender que o vídeo é interessante e entregar para mais gente. Vem continuar viajando conosco, vivendo como Wagner e Cristina.